Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Caio Hux Pirandelli e no episódio de hoje eu conversei com o Thiago Lopes Rocha sobre a área de ecotoxicologia, que é a área que estuda a influência das substâncias tóxicas sobre o meio ambiente e a saúde de animais, como a nossa espécie. A gente bateu um papo sobre microplásticos e outras questões a respeito de micro e nanopartículas também. O Thiago Lopes Rocha é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Goiás, com mestrado em Biologia na área de Biologia Celular e Molecular pela mesma universidade e doutorado em Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente, com foco em ecotoxicologia na Universidade de Algarve, em Portugal. Realizou pós-doutorado em Biodiversidade Animal na UFG, atualmente é professor adjunto na UFG, no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, no setor de biotecnologia e coordenador do Laboratório de Biotecnologia Ambiental e Ecotoxicologia. Bem, se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio como Spotify, não esqueça de nos seguir por lá para receber notificações de novos episódios. É isso, pessoal. Fiquem agora com o meu papo com o Thiago Lopes Rocha sobre a área de ecotoxicologia. Olá, Thiago. Bem-vindo ao podcast Universo Generalista. Primeiramente, obrigado por tomar aí uma hora do seu dia para conversar com a gente sobre ecotoxicologia. Olá, Caio. Muito obrigado pelo convite. É um momento muito bacana. Estou feliz em estar com você. Falar de uma área que eu tenho muito interesse, que é a ecotoxicologia. Legal. Então, vou começar com o basicão, né? O que seria ecotoxicologia e a importância dessa área hoje? Caio, de um modo geral, a ecotoxicologia ela é um ramo da ciência. Na verdade, seria uma ramificação da toxicologia e, basicamente, ela visa estudar os efeitos de substâncias, moléculas ou até mesmo de derivados de organismos no meio ambiente. E aí eu posso ter uma visão mais ampla, compreendendo qual que é o comportamento e o destino desses poluentes no meio ambiente. Além disso, qual o efeito na saúde dos organismos e também na saúde humana. Então, hoje, a ecotoxicologia se insere no conceito de saúde única, que é um conceito que integra a saúde ambiental, que é a saúde do meio ambiente, com a saúde animal e a saúde humana. Então é muito bacana ter esse olhar da saúde única e ressaltar a importância da saúde ambiental nesse contexto, porque ela está intimamente associada com a saúde animal e com a saúde humana. Tá. E tem algum exemplo histórico, algum fato histórico que meio que foi fundador da área, da disciplina? Que eu acho que fica mais claro para as pessoas entenderem o que é a área também a partir daí, né? Bom, nós temos um livro que é a Primavera Silenciosa, que foi publicado em 1962 e que traz uma preocupação sobre o impacto do DDT. E isso gerou uma série de discussões na sociedade, em diferentes contextos, associado com a liberação, o impacto do DDT em diferentes contextos, né? Então, nós sabemos que ele é altamente tóxico, ele tem o potencial de acumular nos organismos e causar, né, efeitos tóxicos em diferentes níveis. Então, a partir desse livro, começou toda uma discussão, né, e consolidou a ecotoxicologia. Mas é claro, né, que desde quando eu tenho a ação do homem sobre o meio ambiente, nós já temos ali a ecotoxicologia desde os princípios. Tá. E quais outros tipos de poluentes assim a gente tem que podem afetar a saúde dos organismos? Eu acho que a gente pode começar pelos mais claros. Eu acho que o DDT é um, né, que é um clássico, que eu acho que até na escola, até pelo menos na minha época de escola, a gente já ouviu falar um pouco, né? Até uns mais, eu acho que a gente pode também ir caminhando para essa parte de nano e micro partículas que afetam também. Mas o DDT, quais outros poluentes a gente tem que afetam diretamente a saúde dos organismos em geral? Nós temos inúmeras classes de poluentes. E aí na ecotoxicologia nós dividimos em dois grupos. Os chamados poluentes tradicionais
e temos os poluentes emergentes. Qual que é a diferença? Os tradicionais, nós já temos uma legislação, já sabemos qual é a concentração máxima permitida a ser encontrada no meio ambiente. Em contrapartida, nós temos os poluentes emergentes que não temos essa legislação e o nosso conhecimento ainda é limitado sobre a toxicidade. Então, por exemplo, dentro dos poluentes tradicionais eu tenho os metais. Nós já Uhum. sabemos que o cádmio, que o chumbo, que o ferro, né, são metais tóxicos. Nós temos os agroquímicos de um modo geral e que entram nessa categoria de poluentes tradicionais. Dentro dos poluentes emergentes, nós temos classes bem interessantes, como por exemplo os fármacos. Né? Então, após o uso, né, tanto aplicado à saúde humana quanto à saúde animal, eu posso ter a liberação desses fármacos no meio ambiente e os efeitos em organismos não alvo, ou seja, aquele fármaco não tinha, né, como alvo um Uhum. peixe, um, ou um outro organismo aquático, por exemplo. Além, né, desses dos fármacos, nós temos os plásticos, e hoje sabemos que além desse macroplástico, aquilo que é visível, nós temos os microplásticos e os nanoplásticos. Temos o desenvolvimento da nanotecnologia e a produção dos nanomateriais, e é uma preocupação, né? Nós temos aí o aumento da produção e do uso desses materiais, mas o nosso conhecimento sobre a toxicidade, tanto associado com a saúde humana quanto a saúde ambiental, ainda é limitado. Entendi. É, aí começa, porque eu acho que tem algumas substâncias, né, na produção de algo, você tem substâncias ali que você pode observar e medir diretamente, saber um pouco mais sobre a toxicidade. Tem outras coisas que são subprodutos, né, desses processos que aí às vezes não é tão fácil de notar. Né? Eu acho que uma coisa que você estava comentando, falando, me veio à mente foi também, por exemplo, o caso do chumbo na tinta, né? Em algumas aplicações de tinta no passado. Que então você tinha um produto uma substância que era usada na produção de tinta, mas que depois se descobriu tóxica, né? E depois regulamentaram, enfim, tiraram praticamente o chumbo, mas você teve uma consequência em termos de toxicidade na sociedade um tanto ampla, né? Disso. Mas, enfim, e tem alguma coisa, por exemplo, como que se mede essa questão de toxicidade? Como é que é a partir do momento que alguém fica doente? Ou acho que historicamente foi assim, né? Acho que quando as pessoas começam a ficar doentes, o pessoal começa a perceber que tem algo errado e pode ter uma causa de uma toxina. E desse período histórico para hoje, o que mudou desses análises de toxicidade? Exato. Cá inicialmente era para uma observação geral sobre a toxicidade ou no ser humano ou a morte de organismo. Então imagina no Aham, rio eu tenho a morte de centenas de peixes, né? Então é algo visual e aí gera uma tá. preocupação em conhecer quais são os efeitos, o que levaram à morte daqueles animais. Inicialmente nós temos uma abordagem que é a quantificação dos poluentes. Então, qual que é a concentração daquele poluente na água, no solo, no ar, né? Além dessa quantificação no meio ambiente, eu posso quantificar o poluente nas amostras biológicas. Então, qual é a concentração nos peixes? Qual a concentração nas aves? Então, eu tenho uma análise da bioacumulação, né? O quanto eu tenho daquele poluente nos organismos. Mas a ecotoxicologia atual, ela ultrapassa somente a análise da concentração. Então, Tá. nós analisamos as respostas dos organismos em uma situação de estresse. E essa situação de estresse pode ser a presença de um poluente. Então, por exemplo, se eu tenho uma alteração do comportamento sexual dos peixes, então, isso é uma resposta muito interessante e nós sabemos que uma alteração do comportamento pode até mesmo levar ao declínio daquela espécie, né? Porque aí eu tenho uma alteração do comportamento sexual, uma diminuição da capacidade reprodutiva e, em alguns casos, até mesmo a extinção local daquela espécie. Então, nós temos a possibilidade de quantificar esse poluente no meio ambiente, nos organismos, ou analisar os biomarcadores, que são essas respostas dos organismos em uma situação de estresse.
Entendi. Aí então, se tiver qualquer variação em termos de declínio da população de algum ser vivo, tende-se a pensar que tem alguma causa que pode ser alguma substância e analisa-se o que tem de concentração de substância naquele organismo e aí cria-se hipóteses e leva para o laboratório e checa essa hipótese. É mais ou menos esse o caminho? Esse é o caminho. Mas imagine que eu tenho um rio e eu observei a morte de muitos animais. Eu já tenho uma situação extrema, né? Eu já tenho a morte. Sim, sim, A sim. partir dessa situação, o que eu consigo fazer? No máximo, é estabelecer estratégias para remoção daqueles poluentes. Mas a morte, né, é um dano irreversível. Uhum. Então, o que nós temos hoje como estratégia é estabelecer programas de biomonitoramento. Tá. Então, eu tenho respostas que são respostas iniciais, por exemplo, alterações celulares, alterações nos tecidos, né? Ou até mesmo alterações genéticas que podem indicar o nível de poluição daquele local. Então, isso é muito interessante, porque eu tenho ali um programa de biomonitoramento e aí eu consigo trazer algumas alertas. Olha, já temos aqui um nível com alterações teciduais ou até mesmo a morte de organismo nessa condição. E aí nós não temos um caso extremo, como, por exemplo, a mortalidade de várias espécies em uma determinada situação. Uhum. Tá. Porque, acho que quando tem letalidade, acho que é tanto claro, né, que tem algo errado. Eu acho que o problema é quando não é letal e eu acho que é o acúmulo, né? Às vezes o acúmulo, o quanto de acúmulo necessita para ter um impacto direto sobre aqueles seres ali, né? Então, tem muita coisa que vocês, tipo, não tem a menor ideia do impacto ainda e que é só quando atinge realmente um acúmulo que passa a ter qualquer tipo de impacto. Então, pode ser coisas que hoje não tem um alerta, mas conforme o tempo vai passando, tende a ter cada vez mais alertas pelo acúmulo? Sim. Então, por exemplo, eu tenho vários relatos na literatura de peixes que vivem em ambientes poluídos e que podem desenvolver tumor, câncer. Né? Então, eu coleto esses indivíduos, faço uma análise e eu identifico que é frequente a presença de um determinado tumor. Então, Uhum. quer dizer, não levou à morte de imediato do organismo, mas eu tenho uma alteração muito severa, né? E em vários casos irreversível. Então é interessante, cara, eu não preciso esperar a morte, eu consigo já prever, né, e estimar o nível de poluição utilizando essas respostas de biomarcadores. Tá. E na questão dos plásticos, por exemplo, quando a gente está falando de plástico, como é que se deu esse processo de identificar microplástico e nanoplásticos como tóxicos? Plástico sempre foi visto como algo tóxico ou realmente foi dentro do processo de acúmulo e degradação do plástico que isso ficou claro, assim? Era uma coisa que já se sabia a priori ou não tinha a menor ideia? Imagine uma situação, eu moro em Goiânia, no centro-oeste do Brasil, saio de férias e vou para a praia, para o litoral. Se eu chego ali no litoral e vejo a praia com bastante plástico, né, eu já tenho um impacto visual e Uhum. isso afeta inclusive a economia local, porque eu não quero sair de férias para um local, né, que eu tenho uma grande quantidade de plástico. Então, assim, o efeito ele não é apenas na saúde diretamente, né? Eu tenho diferentes implicações com a poluição. No caso do plástico, inicialmente era esse incômodo, né? Porque eu tenho ali um ambiente poluído e aí eu tenho um efeito direto no lazer, no turismo, dentre outros. Mas, com o avanço dos estudos, nós identificamos a transformação do plástico no meio ambiente. Então, ele pode sofrer transformações físicas, transformações químicas e biológicas, por exemplo, a ação de micro-organismos, e ter um processo de fragmentação, de formação de partículas menores, né? Até mesmo chegar em microplástico, para facilitar, o microplástico seria do tamanho de um glitter. Esse glitter Tá. que é utilizado no colégio, no carnaval, enfim. E depois eu tenho ainda a fragmentação até chegar no nanoplástico, que aí eu preciso de pelo menos uma dimensão na escala nanométrica
que vai de 1 a 100 nanômetros. Então, é um tamanho, né, uma partícula muito pequena. E o que nós observamos? Primeiro, a presença de microplásticos em diferentes organismos. E é interessante que nós já observamos em peixes, em anfíbios, em aves, répteis. Quer dizer, eles estão de fato distribuídos em diferentes níveis tróficos, tá certo? Uhum. Depois, se eu tenho a presença do microplástico ou do nanoplástico, aquela preocupação. E agora? Eu tenho a presença, mas será que eu tenho um efeito, tenho uma toxicidade associada? Uhum. Então, nós já temos no mundo inteiro a caracterização, por exemplo, a presença de microplásticos em peixes, em frutos do mar, a presença de microplástico no sal de cozinha. Então, se eu tenho, né, uma concentração elevada de microplástico no mar e eu tenho a obtenção do sal de cozinha e a utilização no nosso dia a dia, será Aham. que eu tenho a transferência desse microplástico para o ser humano por meio da alimentação? Uhum. Né? Então, assim, já começa uma preocupação simplesmente por observar a presença. E aí depois nós observamos que além da presença ou da bioacumulação, nós temos alguns efeitos. Então, no caso de animais, organismos aquáticos, né? Um Uhum. efeito muito comum é essa sensação de estar cheio. Então, o organismo ele captura a partícula, essa partícula se acumula principalmente no estômago, e é aquela sensação, olha, já estou satisfeito, eu não preciso buscar mais alimento, porque eu tenho ali o acúmulo de plástico no trato digestório. E aí, com isso, eu tenho uma alteração do comportamento alimentar, eu tenho uma redução na captura de alimento, e é claro, se eu não tenho energia, eu tenho efeitos no organismo como um todo. Então, por exemplo, alteração da taxa de crescimento, alteração da capacidade reprodutiva, pelo simples fato de ter um consumo menor de alimentos. Uhum. Uhum. Entendi. E quando a gente está falando de organismos, seres vivos maiores, né? A gente já tem alguma noção clara do impacto de microplásticos e nanoplásticos na saúde também? Porque aqui a gente está falando de peixes, né? E na questão do espaço para alimentação fica menor, enfim, isso tem uma cadeia, né, de impacto. Mas quando a gente está falando de seres maiores, a gente tem alguma noção já disso, de impactos que outros ou o mesmo tipo de impacto a gente vê nesses seres vivos também ou não? Sim, da mesma forma, né? Então eu posso ter uma redução da captura do alimento devido ao acúmulo de plástico no trato digestório. É muito comum trazer ali na mídia, né, o impacto, por exemplo, do plástico em tartarugas, em Sim. aves, né, e que pode Aham. levar à morte imediata desses animais. Mas hoje eu quero trazer a preocupação daquele efeito que não é observado ao olho Tá. nu, né? Então eu posso ter, por exemplo, uma alteração de um comportamento e isso impacta diretamente aquela população. Ou eu tenho o que nós chamamos de estresse oxidativo, né? Que é a produção de espécie ativa de oxigênio, e essas espécies ativas de oxigênio podem causar dano ao material genético, podem causar dano às moléculas de um modo geral, por exemplo, proteínas, lipídios, e aí o organismo, né, submetido a esse estresse oxidativo, podem ter diferentes danos, como por exemplo o dano no DNA. Tá. Tá. Em humanos a gente sabe o que sobre isso? Sabe, Bom, tem em muita. relação, Ah, muito ah, pouco, né? Na muito verdade, pouco, né? nosso Tá. conhecimento ainda é limitado. Eu falo que nós estamos numa pandemia de plásticos, né? E nós discutimos tanto a questão da pandemia, da Covid-19, Uhum. mas vivemos numa pandemia de plástico. Inclusive, essa pandemia de plástico, ela se agravou com a pandemia da Covid-19, com o aumento, né, do uso de embalagens, de plásticos, materiais hospitalares, a máscara, né? Imagine que eu tenho o uso da máscara de proteção facial e depois a liberação dessa máscara no meio ambiente. E aí nós temos um projeto atual no laboratório e confirmamos que a máscara ela pode liberar microplásticos, né? Então eu tenho ali microfibras de plástico que são liberadas no meio ambiente e podem causar efeito nos organismos. Então, a preocupação e a questão, de fato, ela é muito, né, emergente
E a gente precisa entender, olha, estamos numa pandemia de plástico. E uma Tá, pandemia exige, né, ações estratégicas, enfáticas por parte de toda a sociedade. tá. E no caso, eu tô pensando aqui no tamanho do problema, né? Porque o plástico tá em tudo, assim, se eu olhar aqui a minha volta mesmo, o computador, enfim, tem plástico em tudo aqui. Mas existem propostas de... Porque eu acho que tem várias questões. Eu acho que tem a questão, por exemplo, que eu acho que também que impacta a questão do plástico também. Eu acho que ele muda, conforme ele vai quebrando em partículas menores, né? Ele muda também a interação dele no meio, né? Eu acho que a micropartícula, a nanopartícula, essas substâncias elas passam a ter uma interação diferente com o meio também, né? Eu acho que não é só a toxicidade direta, mas e também tem esses aspectos de quando a substância vai ganhando tamanhos menores, ela ganha uma outra, ela cumpre um papel ecológico, sei lá, completamente diferente, né? Isso acontece com plástico. Você sabe disso? Se tem uma mudança de comportamento da substância no meio, quando ele vira uma nanopartícula, por exemplo, sei lá, carrega outras coisas junto, ou muda. Tem algo a respeito disso, sobre o plástico, não? Caio, exatamente isso. Então, imagine em relação à área de superfície, né? Se eu Tá. tenho aqui, inclusive a minha garrafa, olha aqui, eu tenho uma área de superfície. Conforme eu tenho a fragmentação e a formação de partículas menores, eu tenho um aumento dessa área superficial, né? E com Tá. isso, eu tenho uma mudança da interação com os organismos, com as células e com os tecidos. Hoje nós sabemos que a partícula de plástico ela pode interagir com outros poluentes e ela ser um vetor, ela pode transportar outros poluentes. Então, se eu tenho ali um metal na água ou no sedimento, esse metal ele pode interagir com aquela partícula e o organismo, ao capturar a partícula de plástico, na verdade ele captura o plástico mais o metal que está ali na superfície. E aí nós fazemos uma associação para esse efeito que é chamado efeito cavalo de Troia, né? E que a história já conta, ou seja, ao receber uma partícula de plástico, ela não está sozinha, ela pode ter Aham. metais, podem ter agrotóxicos, podem ter outros poluentes associados, e aí o efeito, a toxicidade também sofre uma alteração. Entendi. E solução para isso? O que tem se discutido sobre isso, Tiago? Se tem solução, né? Caio, antes de chegar na solução, eu só quero Aham. voltar à sua pergunta Tá, em relação à questão da saúde humana, né? A tá. preocupação. Então, o que nós temos hoje? Vários estudos que comprovaram a presença de microplásticos em produtos do nosso dia a dia, como sal de cozinha, a água, até mesmo que nós chamamos de água potável, pode ser que tenha presença de microplásticos, e em frutos do mar, em peixes, ou seja, eu tenho ali a presença de microplásticos em diferentes momentos do nosso dia a dia, né? Depois, temos estudos que identificaram a presença de microplástico na placenta humana. Esse foi um estudo de um grupo italiano e que teve uma repercussão, porque de fato conseguiu detectar a presença tanto na face materna quanto na face fetal da placenta. Depois, a presença de microplástico no pulmão, no sangue, ou seja, já tem ali a partícula no nosso organismo. Agora, qual que é o impacto disso, a toxicidade? O nosso conhecimento ainda é limitado. Mas se Uhum. nós temos o efeito, por exemplo, de estresse oxidativo em vários organismos, a nossa hipótese é que esse efeito também aconteça no ser humano. Se em organismos aquáticos eu tenho transporte de outros poluentes associados com as partículas de plástico, será que isso também não acontece em relação ao ser humano? Uhum. E eu acredito que sim. Então, nosso conhecimento ainda é muito limitado em relação aos efeitos da pandemia de plástico. É, assim, não sei nem por onde assim, começar em termos de até pensar a solução ou o tamanho do problema, né? Porque eu acho que são coisas que a gente não consegue prever, por exemplo, a interação. Isso a gente está falando só de plástico, né? Se a gente for Sim. falar de outras substâncias que estão também sendo
quebradas em micro e nanopartículas e como elas vão interagir com outros ambientes, e tem essa variação também do bioma, são biomas distintos, vão ter interações distintas e impactos distintos, né? É de uma complexidade inacreditável, assim, né? Em termos de previsão e até de solução do que pode ser feito. Eu acho que o problema, né? A questão do crescimento econômico, desenvolvimento econômico, industrialização, ela o tempo todo está criando substâncias novas que vão estar interagindo e vão ser descartadas de alguma forma, e a gente nunca sabe qual que é o processo completo dessas substâncias no meio, né? Então, como é que... Então, voltando à questão, né, que eu tinha feito, assim, como é discutido isso entre vocês da área sobre o que pode ser feito? Se há algo que pode ser feito, porque realmente são tantas frentes, são tantas variáveis envolvidas que eu não sei nem por onde começar nem a pergunta disso. Assim. Caio, o primeiro passo é identificar o problema e reconhecer que existe esse problema, né? Uhum. Eu acho que esse é o primeiro passo. E entender que nós temos um aumento da população humana, né? Um crescimento descontrolado em várias cidades e junto com isso, uma demanda por recurso cada vez maior, como, por exemplo, a produção de alimentos. Uhum. Então, a partir desse cenário, nós temos um desafio, porque os recursos disponíveis são limitados. Os recursos no meio ambiente são limitados, né? Então, eu preciso ter o aumento na produção de alimentos. E uma das estratégias é a utilização de químicos, né? Sim. Então, se eu tenho ali a utilização de químicos para o controle de pragas, tanto o controle de insetos, de outras plantas, enfim. Agora, qual o químico eu irei utilizar ou qual estratégia eu irei utilizar na produção de alimento? Então, essa é uma questão que nós temos já um amplo conhecimento do impacto, por exemplo, que herbicidas podem ter em organismos não alvos e até mesmo levar à morte de diferentes organismos. Então, esse é o primeiro passo. Eu, num processo de desenvolvimento de novos produtos, já tenho um olhar para o desenvolvimento de produtos que sejam sustentáveis. Né? Uhum. E se eu posso substituir a utilização desses químicos, por exemplo, pelo biocontrole ou desenvolvimento de organismos geneticamente modificados, enfim. Então, essa pode ser uma estratégia interessante, né? Mas, ao mesmo tempo, e aí é interessante conversar com você, que tem um olhar para a economia, o que pode ser feito em relação ao nosso modelo socioeconômico. Né? Então, hoje, nós sabemos que as nossas roupas podem liberar microplásticos. Uhum. E aí nós temos um consumo desenfreado, né? Eu gosto de ir comprar uma roupa nova, às vezes eu utilizei uma blusa uma, duas vezes, depois já tem o descarte. E aí, qual que é o descarte? Como que é esse processo, né? Se eu tenho o aumento da produção e o descarte incorreto, consequentemente eu aumento a liberação de partículas ou de microplásticos no meio ambiente. Então, é importante identificar a situação e, ao mesmo tempo, valorizar e investir em ciência e em tecnologia. Então, será que hoje eu tenho alternativas para substituir o uso de plásticos na sociedade? Pode ser que, de imediato, eu não consiga substituir 100%, mas eu consigo ali ter uma substituição em 10%, ou eu consigo reduzir o consumo ou a liberação de forma descontrolada no ambiente. Então, acho que essa é uma estratégia. Um ponto que chama a atenção é que as nossas estações de tratamento de água e de esgoto ainda não possuem tecnologia suficiente para detecção e para remoção desses poluentes, principalmente de poluentes emergentes. Então, eu preciso investir em ciência, em tecnologia, a implementar, de fato, tecnologias que permitem a detecção e a remoção desses poluentes nas nossas estações de tratamento de água e esgoto. Uhum. Sem sombra de dúvidas, assim, o investimento em ciência, porque é algo extremamente complexo também, que exige ter um nível de complexidade razoável e que exige investimento em ciência e tecnologia.
né? Acho que o principal dilema quando a questão é econômica é o custo, né, de produção. Então, o plástico é muito barato quando comparado. Só que assim, sem desenvolvimento tecnológico e científico, você não vai brotar do chão algo melhor que o plástico, algo menos poluente que o plástico e que seja viável em termos de custo também. E aí é um dilema, né, disso, né? Você quer baratear os produtos o máximo possível, mas ao mesmo tempo o mais barato são substâncias utilizadas que vão trazer um dano ecológico imenso. E aí, para não usar essas substâncias, você tem que ter um desenvolvimento econômico razoável para que tenha recurso para a ciência para achar alternativas, né? Então, é um problemão. Eu acho que falta também um diálogo entre as áreas, né? Entre entendimento. Porque eu, como economista formado em economia, né? Acho que às vezes também a forma como que as pessoas veem economia é de uma forma muito simplificada, né? Muito rasa. E os economistas, quando olham para outras áreas também fazem isso, né? Então, acho que falta um pouco de entender a complexidade de cada área para tentar chegar a uma solução ou vias de se chegar a uma solução em 10 anos, em 20 anos. A questão também é essa, né? Não adianta você querer uma solução mágica para uma coisa extremamente complexa como isso que a gente está enfrentando, né? E é caro essa parte de monitoramento, Thiago, ela é muito cara, ela exige muita coisa, ou é realmente uma falta de iniciativa dos órgãos públicos em implementar esse tipo de coisa? Eu vejo que, na verdade, é o investimento e um planejamento estratégico né, Tá. de ter esse novo olhar para a saúde ambiental e voltar àquele conceito de saúde única, que a saúde do meio ambiente ele não está desconectado com a saúde humana e animal. Então, eu tive a oportunidade de cursar o meu doutorado na Universidade do Algarve, em Portugal. E lá eu participei, colaborei com um projeto que foi um projeto do município e que visou o biomonitoramento da costa sul de Portugal. Uhum. Então, era uma iniciativa associada com os municípios, porque eu tenho um turismo muito forte na região, eu tenho a produção de alimento, né, de frutos do mar, de cultivos, ou até mesmo a busca, né, de organismos que estão ali naturalmente, são encontrados naturalmente ali na costa. E aí foi um projeto muito legal, porque você consegue ter um biomonitoramento constante ao longo do tempo. Porque pode ser que eu tenha um efeito, uma liberação de um determinado químico que causa um impacto pontual, mas que aquela liberação ela não causa uma toxicidade a longo prazo. Em outros eu já tenho, que pode ser uma concentração muito baixa, mas que aquele efeito ele permanece ao longo de muito tempo. Então, por exemplo, nesse projeto nós identificamos o aumento da liberação de protetor solar no período em que eu tenho maior turismo na região. E hoje nós sabemos também que o protetor solar tem alguns químicos que podem causar efeito nos organismos aquáticos. Então, um deles é a benzofenona, são os protetores solares. Uhum. Hoje nós já temos protetor solar que contém nanopartículas, principalmente nanopartículas de dióxido de titânio. Então, se você for na farmácia, pode ser que você leia lá, olha, a base tem nanopartículas de dióxido de titânio no seu protetor solar. Tudo bem, eu consegui proteger o meu corpo, né, Sim. contra a radiação solar, mas com aquele banho eu tenho a liberação desses químicos no meio ambiente. E isso pode causar um impacto nos organismos que vivem ali, ou de modo indireto, né, retornar e ter um impacto para a saúde humana. Tá. Tá. E tem algum animal aquático, assim, ou algum animal aquático que é usado como referência para estimar impacto de poluentes na saúde humana? Na saúde humana, em específico, nós É. temos alguns modelos. Então, aqui na Universidade Federal de Goiás, eu coordeno o Laboratório de Biotecnologia Ambiental e Ecotoxicologia. E nós utilizamos um peixe, que é o zebrafish, a espécie é Dânio rério. Ele é conhecido como paulistinha. E esse peixe ele é muito interessante porque ele traz uma similaridade de resposta comparado com a resposta do ser humano.
e ele também possui uma certa similaridade com o nosso material genético. Então, assim, de um modo muito simples, né? Eu tenho ali em torno de 70% de similaridade com o ser humano. E muitas das respostas que nós observamos no zebrafish também acontecem no ser humano. Então, por exemplo, se eu tenho o desenvolvimento de um novo produto, eu preciso analisar e saber se ele tem o potencial genotóxico, se ele causa dano no DNA. Então, eu posso utilizar o zebrafish, verificar se aquele químico ou se aquela partícula causa dano no DNA e, muito provavelmente, essa resposta também acontece no ser humano. Então, nós temos o zebrafish, mas também outras espécies que podem ser utilizadas como modelo na experimentação animal. Nós já utilizamos também girinos, anfíbios, temos alguns microcrustáceos que são assim muito interessantes porque é de baixo custo, fácil manutenção em condições de laboratório e que já traz essa visão geral da ecotoxicologia. Tá. E tem uma diferença muito grande dessa parte da análise de toxicidade de uma micropartícula para uma nanopartícula? Tem muita diferença de uma coisa para outra? Tem. Nós já sabemos que nesse caso da toxicidade, o tamanho é importante. E existe uma tendência, né? Quanto menor a partícula, maior a sua toxicidade. Por quê? Se ela tem um tamanho reduzido, ela possui uma maior capacidade de atravessar a membrana, de ser capturado pelas células e, com isso, uma toxicidade associada. Então, se uma partícula ela é muito grande, pode ser que ela fique limitado ao trato digestório, ela não consegue atravessar Sim. essa primeira barreira, né? Ou ela não consegue atravessar a pele. Vamos dizer que é uma barreira muito importante. Agora, conforme eu tenho uma redução do tamanho, aí sim eu tenho uma maior captura pelas células, uma maior distribuição nos compartimentos da célula e também a toxicidade. É claro que essa questão de captura, de distribuição no organismo é importante, mas como você mesmo disse, lá no meio ambiente, quando eu tenho uma fragmentação, eu mudo algumas propriedades, né? E Sim. um exemplo é essa mudança da área superficial, da reatividade daquela partícula. E a interação às vezes, entre substâncias ou partículas, nanopartículas, que você nunca testou em laboratório, porque você nunca pensou que um dia elas iam se cruzar também, né? Então, essa combinação, né, essa interação entre essas substâncias num ambiente que também não foi testado ou que não tem como simular, porque você nem imaginaria que um dia chegar naquele ponto, pode ter um resultado que a gente nunca imaginou, né, em termos de toxicidade para os animais ou para a gente mesmo, é uma coisa. E nesse sentido, quando você ouve falar em nanotecnologia em geral, como aplicação industrial de nanotecnologia, você vê isso como realmente um avanço ou você já tem um pé um pouco atrás e fala assim, cara, qual que é o impacto disso, né? Quanto mais nanotecnologia a gente tem, mais difícil o monitoramento, ou mais difícil saber o futuro. Qual que é a sua relação assim quando você ouve falar desses avanços de nanotecnologia em termos de aplicações industriais disso? Eu trabalho diretamente com nanotecnologia, desenvolvimento de novos nanomateriais e, de fato, é Tá, uma revolução da nossa sociedade, né? tá. Nós temos a aplicação da nanotecnologia em diferentes setores, desde a parte biomédica, como, por exemplo, de bioimagens, tratamento de tumores, aplicação em produtos comerciais. Hoje nós temos televisão com nanomateriais, com uma imagem de alta qualidade, né? Devido à nanotecnologia. Temos a presença de nanomateriais em roupas, em protetores solares, em cosméticos e até mesmo a aplicação na agricultura, enfim, em diferentes setores. Então, a nanotecnologia ela traz diferentes vantagens e pode promover a saúde humana, né, a qualidade de vida. Mas, como você disse, eu tenho uma preocupação em relação ao desenvolvimento e ao uso desses nanomateriais sem um conhecimento prévio do seu impacto na saúde humana, na saúde animal e na saúde ambiental. Então, nós precisamos avançar, inclusive com a legislação associada ao uso, né, desses nanomateriais pela sociedade como um todo. Tá. E como é a legislação no Brasil hoje? Como é que você vê isso comparado a outros países?
Porque aqui, pelo menos, eu nunca fui muito a fundo, mas tem muitas críticas a isso, principalmente o uso de agrotóxico como sendo uma legislação bem solta quanto a isso. Como é que você vê o Brasil nesse cenário de controle das substâncias em geral? Caio, o Brasil ele é muito permissivo em relação ao uso, como você disse, dos agrotóxicos. E aí, quando eu vou para classes de poluentes emergentes, olha, a situação ainda se agrava, tá Sim, certo? imagino. Sim. E em muitos casos nós não temos uma legislação associada àquele produto, àquele químico, tá certo? Então, por exemplo, qual é a concentração máxima permitida de um nanomaterial específico? Nós não temos ainda essa informação, né? Mas ao mesmo tempo eu já tenho produtos comerciais que contêm essas partículas, né? Então, assim, eu acho que é necessário parar, refletir no sentido, olha, o que nós já temos, o que é preciso conhecer sobre a toxicidade e a ecotoxicidade e criar estratégias para o desenvolvimento de produtos que estejam de acordo com o conceito de saúde única. Tá. É, Mas a notícia não é boa, não é né? A boa. nossa realidade, ela é bem complexa e nós não temos ainda uma legislação avançada em relação ao controle, né, desses nanomateriais. Caio, nós falamos sobre plásticos, sobre nanomateriais, mas para ampliar a nossa visão, nós temos, por exemplo, os fármacos que são considerados poluentes emergentes, né? Então, Tá, eu tenho ali um anticoncepcional. E aí, nem sempre aquele anticoncepcional é descartado de modo correto. Vamos dizer que eu tá. liberei ali no esgoto, né? Fiz o descarte incorreto. E eu tenho ali a presença de hormônios, né? De químicos que podem alterar o sistema endócrino, o sistema reprodutor dos organismos. E aí nós sabemos que em várias situações esses anticoncepcionais podem alterar a reprodução de organismos não alvos. Olha assim a situação, tanto que ela é complexa, né? Ou eu tenho antitumorais. Como que é o descarte desses antitumorais ou em condições hospitalares ou até mesmo em outras situações? Se eu não tenho, por exemplo, o tratamento adequado dos efluentes hospitalares, eu posso ter a liberação de antitumorais no ecossistema. E aí já sabemos que isso também pode alterar a saúde dos organismos que vivem ali. Então, assim, é uma preocupação sobre os plásticos, mas vários outros produtos do nosso dia a dia podem alterar a nossa saúde, alterar a saúde dos organismos. O descarte, né, uma organização melhor do descarte em geral, né, de produtos, de substâncias em geral, é pouco conhecido, assim, né, essa parte mesmo de medicamento, eu tenho o costume de levar em farmácias, tal, né, o medicamento vencido, mas eu acredito que a maior parte da população joga onde der e deu, né, então acho que são muitas frentes, né, é uma coisa muito difícil, porque você tem que estar em todo lugar, né? Na verdade é isso. Onde tiver produção de qualquer tipo de substância tem que ter alguma legislação, algum controle, alguma orientação para descarte daquilo, né? Desde o plástico até medicamento. Então é algo realmente complexo que é difícil imaginar, se coisas básicas não funcionam no Brasil, é difícil imaginar esse tipo de complexidade funcionando, né? Mas, enfim, é triste, complicado. E são atitudes simples, né, do nosso dia a dia. Então, olha, o descarte daquele medicamento vencido, né? Muitos fazem o descarte na lixeira, né, da cozinha, do banheiro, e fala, não, mas eu coloquei ali no lixo do banheiro, depois eu amarrei a sacola e descartei. E aí? E Vai para depois onde? disso, qual que é o Sim, sim, destino, né? Então, sim. ter a consciência que eu não posso descartar esses medicamentos no lixo comum. Né? Eu preciso levar ali a uma farmácia, fazer um descarte adequado. E isso já causa uma redução, de fato, do impacto que esses produtos teriam no meio ambiente. Tá. E tem uma pergunta mais relacionada para o ambiente de pesquisa mesmo, assim, aqui no Brasil.
Como é que é essa relação público-privado nessa área? Porque você, né, desenvolve desde tecnologia aplicável à indústria ou a produtos, quanto essa parte de controle de poluentes e questões de ecotoxicidade em geral. Como que é essa área de pesquisa no Brasil, em geral? Ou em relação a esse contato, né, essa interface da universidade, do centro de pesquisa com as empresas, nós temos várias empresas já com essa preocupação. Olha, eu Tá. quero desenvolver um novo produto, mas qual que é o impacto desse produto na saúde humana, na saúde ambiental? E aí, junto com essa colaboração, desde a etapa do desenvolvimento, eu já posso ter os testes de toxicidade, determinar qual que é a concentração máxima que causa um determinado efeito, né? Ou se for liberado no ambiente, qual que é a concentração máxima permitida? E aí eu já consigo ter um desenvolvimento associado com essas questões da ecotoxicologia. Nós também seguimos com a prestação de serviço. Então, em alguns casos, eu tenho ali um rio que teve uma alta mortalidade de peixes, né? E aí nós temos uma preocupação pública ou de uma determinada empresa, da sociedade do modo geral, em compreender o que levou à morte daqueles animais. E aí, junto com o laboratório, nós conseguimos avançar. E além disso, de pensar no presente, mas também no futuro. Nós tivemos vários desastres ambientais recentes no Brasil, Sim. como, por exemplo, a associação de metais com sedimentos contaminados. Qual que é a tecnologia, o que nós temos de conhecimento para o biomonitoramento desse sedimento contaminado? Porque após um desastre, né, o que a gente consegue fazer? Uhum. Minimizar esse impacto. Ou eu consigo ter um processo de remediação ambiental, de remover aqueles poluentes. E, novamente, de ter um programa de biomonitoramento a médio e longo prazo. Né? Porque pode ser que eu não tenha mais a morte, mas eu tenho efeitos subletais. Efeitos que eu não consigo enxergar sem o auxílio de um equipamento, né, sofisticado, enfim, mas que isso pode impactar a saúde dos organismos a médio e longo prazo. Tá. E essa parte de biomonitoramento no Brasil em geral, ele está muito aquém do necessário, assim? Como é que tem regiões que tem mais monitoramento? Como é que funciona isso no Brasil como um todo? Nós ainda estamos com os primeiros passos, né? É claro que existe uma diferença de acordo com as regiões, então o Sudeste e o Sul já tem um avanço, isso muito associado com os laboratórios, centros de pesquisa e as universidades em relação ao biomonitoramento, mas ainda existe uma discrepância em relação aos demais estados, né? Aqui na região centro-oeste, nós temos assim estudos pioneiros, né? Os primeiros estudos de biomonitoramento em um determinado rio, ou utilizando determinadas espécies, mas ainda precisamos avançar. E tudo depende de investimento em pesquisa, em ciência, em tecnologia, né? Porque a pesquisa ela é feita principalmente junto com as universidades. E essa pesquisa ela está associada, na maioria dos casos, com os programas de pós-graduação, estudantes de mestrado, de doutorado. Então, iniciativas como nós tivemos recentemente, com o aumento do valor das bolsas de mestrado e doutorado, de certo modo, incentiva, Com né, a certeza. pesquisa e que esses estudantes tenham uma dedicação, né, a desenvolver mais projetos, por exemplo, de biomonitoramento. Com certeza. E a passagem sua por Portugal, o que deu para ver de diferenças ou de interesse pela área por lá? Tem muitas iniciativas ou é algo também que está caminhando, começando por lá agora? No caso de Portugal, nós já temos um avanço no contexto da Europa como um todo e essa preocupação, né? Então, são vários grupos de pesquisa com esse olhar para a saúde ambiental, para a ecotoxicologia. E aí, como eu disse, nós já temos alguns programas de biomonitoramento, né? Não somente um estudo pontual, mas programas. Uhum. E a nossa
a nossa iniciativa, né, o nosso objetivo é que o Brasil tenha também programas de biomonitoramento, tanto da costa do Brasil. Então, nós temos, no caso dos Estados Unidos e da Europa, vários programas com bivalves, porque os bivalves possuem uma capacidade muito interessante de filtrar a água para obter seu alimento e, ao mesmo tempo, eles podem concentrar vários poluentes nos seus tecidos, né? Então, eles são sésseis na maioria das vezes, então eles ficam ali fixos, né, em um determinado local. E aí eu acredito que muitos de vocês já tiveram, né, o costume de mexilhão, de ameijo, de ostra. E eu posso utilizar esses organismos para fazer o biomonitoramento do ambiente marinho, né? Legal. E hoje, quais são os seus principais projetos de pesquisa, Tiago? Conta um pouquinho para a gente o que está sendo feito nessa área. O nosso laboratório tem 3 linhas de pesquisa principais. O primeiro é o estudo da ecotoxicidade de nanomateriais. Nós entendemos a importância da nanotecnologia para a nossa sociedade e a cada dia nós temos o desenvolvimento de novos nanomateriais. E é importante conhecer o impacto, né, desses nanomateriais na saúde humana e animal. Então, nós temos estudos com nanopartículas de cobre, nanopartículas de ferro, nanopartículas de prata, de ouro, dentre outras. Além dessa preocupação do impacto de nanomateriais, uma linha de pesquisa com olhar para micro e nanoplásticos, como nós conversamos, são poluentes emergentes, e compreender o impacto dessas partículas no meio ambiente é crucial para que a gente consiga enfrentar essa pandemia dos plásticos. E uma outra linha que vai mais para a área biomédica, que é o desenvolvimento de novas tecnologias para o controle de gastrópodes de importância médica. Nós não conversamos sobre essa abordagem hoje, mas basicamente nós temos caramujos que podem atuar como hospedeiro intermediário de parasitos que causam doença, e a gente pensa em novas estratégias para o controle desses caramujos, mas com um olhar para a ecotoxicologia, né? Então, por exemplo, se eu tenho o desenvolvimento de um nanomaterial, eu posso pensar, é possível desenvolver nanomateriais verdes? Ou seja, eu utilizo o extrato de uma planta para a produção desse nanomaterial. E o que a literatura indica é que o impacto ambiental desses nanomateriais verdes é menor em relação à síntese química tradicional. Então, é esse olhar, né, de buscar novas tecnologias visando a saúde única. Legal. Legal, Tiago. Eu acho que a gente puxou todos os tópicos aqui que eu tinha elaborado. Depois eu vou pedir para você passar uma lista de livros sobre o tema, tá? Para deixar aqui na descrição do episódio. E acho que é isso, eu queria agradecer. Eu acho que é uma área incrível, que eu tenho pouco conhecimento a respeito, mas eu gostei muito de explorar ela um pouco com você, até antes da entrevista. Achei bem interessante. E é isso, brigadão pela participação. E vou deixar links também, vou deixar links aí pro seu Lattes e as pesquisas que você tem feito também aí na descrição. Caio, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Confesso que eu fiquei muito à vontade com a nossa conversa, a forma com que você conduz, né, e o interesse também pela temática. Então foi uma tarde muito especial. Muito obrigado. Valeu. É isso então, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.